Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à primeira live na Vermelha. Obviamente aqui eu não estou na Vermelha nesse momento, senão não ia estar fazendo a live, né? Não ia ter como estar gravando isso. Chama assim porque aqui toda semana, nas quintas-feiras, às 16h07, eu vou discutir com você que é médico ou médica, que quer melhorar suas condutas, ficar mais confiante para dar plantão. Vou discutir um caso da área vermelha que eu vi nos plantões por aí. A ideia aqui é apresentar o caso, depois te mostrar o que é que chama atenção, como foi o processo de raciocínio, como é que foi o raciocínio até eu chegar aonde eu cheguei. E se puder, enquanto eu vou falando e vou apresentando o caso, você vai refletindo, né, pensando o que é que você faria na mesma situação. E aí, para você que está acompanhando ao vivo, pode deixar suas perguntas agora nos comentários, né, sobre algum achado, algum exame, alguma coisa que você faria diferente, alguma dúvida, pode botar nos comentários. E se você estiver vendo a gravação, pode deixar sua dúvida também nos comentários que eu vou responder assim que eu puder. Depois do caso, eu vou fazer uma aula breve sobre a condição clínica principal do caso que eu trouxe, né? E no final, um resumo falando quais as red flags o paciente apresentava na chegada, né? O que é que tem que chamar a atenção. O que é importante de ficar atento na situação específica, o que é que você precisa ficar sabendo depois de tudo que passou e os possíveis pontos de melhora, né? O que é que deu errado, caso deu alguma coisa errada, que poderia ser feito diferente num segundo momento. Todos os casos são baseados em pacientes reais, e aí por questões éticas, alguns dados eu modifiquei para poder não identificar o paciente, né? Mas qualquer semelhança com o que você encontrar no dia a dia não vai ser mera coincidência. É que é a medicina da vida real mesmo. E o primeiro caso que a gente vai ver vai ser sobre FA, fibrilação atrial. A paciente é uma paciente mulher de 62 anos que deu entrada na emergência com queixa de tosse e falta de ar há um dia. Ela sabidamente hipertensa, tabagista, negava diabetes e outras comorbidades. Exceto também que ela tinha também essa arritmia que ela não sabia dizer qual era, porque há muito tempo ela não tinha acompanhamento. Ela foi admitida direto na vermelha porque ela chegou hipotensa, com a PA 90/50 mais ou menos, mas sem sinal de baixo débito, apesar dessa pressão sistólica aí mais baixa, né, essa pressão mais limítrofe. A monitorização mostrava uma frequência cardíaca irregular, com a saturação 92% em ambiente na oximetria. No cardioscópio, o ritmo era, né, irregular, provavelmente um FA de alta resposta ventricular. A pressão, quando ela na triagem, era essa pressão 9,5, mas aí quando ela chegou era 10,6. E a frequência respiratória estava em 26 incursões por minuto. Ela, de medicação, ela fazia uso de losartana, ela negou alergia medicamentosa, e no contexto de tá com essa hipotensão, com a pressão sistólica menor do que 100, ela foi definida como um quadro séptico, né, por quadro de dispneia, tudo com provável foco respiratório, e foi iniciadas as medidas de suporte. Num primeiro momento já foi prescrito antibiótico, foi feito ceftriaxona e azitro, foi feita expansão volêmica. E aí ela tinha sido admitida já, né, ela estava na emergência quando eu cheguei, e aí eu fui reavaliá-la, né, e até então era uma sepse apresentando FA. Então esse aí basicamente era o caso, né? Uma paciente que tinha 62 anos, comorbidade, ela tinha hipertensão, já sabia também da arritmia, não sabia dizer qual era essa arritmia, e que chegou com um quadro de dispneia há um dia, mais ou menos, um quadro algo súbito, né? E com a saturação limítrofe e um FA de alta resposta. Então, sempre que eu vou reavaliar o paciente, quando dá, eu refaço a história. Principalmente quando ele chegou agora há pouco. Se o paciente está há mais tempo no serviço, aí eu não tendo a não moer tanto, né? Mas o paciente que chegou há poucas horas, né? O paciente chegou no plantão do dia, você está no plantão da noite, é válido você retomar a história da admissão para você evitar de passar batido algum detalhe que o pessoal não coletou a história. Então, eu sempre pergunto tudo que eu acho importante, né? Refaço tudo. E aí, na anamnese, ela relatava, a anamnese que eu fiz, né? Ela relatava ter um quadro de 20 dias já, com dispneia progressiva, que foi piorando nos últimos dias, e nos últimos 4 dias tinha se tornado uma dispneia aos pequenos esforços. Ela também passou a ter dificuldade para dormir, despertar noturno, né? Nas últimas 2 noites ela estava acordando de madrugada com falta de ar, que ela melhorava depois de mais ou menos uns 20 minutos que ela se levantava. Então ela veio com há uns 20 dias piorando de um quadro dispneico, agora evoluindo para dispneia aos pequenos esforços, com dispneia paroxística noturna. Não tinha dor torácica, não tinha expectoração na tosse e também não tinha nenhuma queixa urinária ou alteração de hábito intestinal, não estava vomitando, não estava com diarreia. Quando eu fui examiná-la, ela tinha um ritmo cardíaco irregular na ausculta, sem sopro, a ausculta respiratória tinha crepto bolhoso em base bilateralmente.
ela mantinha uma frequência respiratória de 24, estava no catéter de oxigênio, né, quando eu cheguei para vê-la, saturando 98%. E ela tinha uma frequência ali em torno de 130 e 140 ainda com ritmo irregular no cardioscópio. Qual foi a conduta, né? O que foi que eu fiz? Eu estava com essa paciente aí, quando eu fui reavaliar, era a priori uma sepse com fibrilação atrial, uma sepse de foco respiratório, né? Uma provável sepse de foco respiratório com a fibrilação atrial. Quando eu fui reavaliar, ela tinha já um quadro de dispneia progressiva que foi piorando nos últimos dias, chegando ali até dispneia aos pequenos esforços e dispneia paroxística noturna nas últimas 48 horas. Então, o que foi que eu fiz? Fiz diurético e fiz também controle de frequência com a mildarona. Ela evoluiu com uma melhora clínica, a gente tirou o oxigênio depois de algum tempo, depois de uma hora mais ou menos das medicações, ela começou a relatar melhora do desconforto respiratório, melhorou frequência cardíaca, melhorou frequência respiratória. Então ela já não estava, depois de 1 a 2 horas mais ou menos dos diuréticos e da mildarona, ela já não estava mais creptando em bases, ela já estava com a frequência cardíaca bem melhor, em torno de 110 mais ou menos, e a frequência respiratória tinha melhorado, ela estava até mais calma, mais tranquila. No final das contas, a minha impressão é que era uma FA de alta resposta ventricular que estava sendo o fator descompensador naquele momento. Ela pode ter chegado, de fato, com um quadro infeccioso respiratório, né? Uma possibilidade clínica bem plausível ela ter essa descompensação, mas naquele momento ali, num segundo momento, no momento de reavaliação, ela já estava mais congesta. Apesar de não apresentar nenhum sinal de congestão periférica, ela tinha a ausculta alterada, sabe? Ela tinha crépito bibasal, ela tinha taquipneia, né? Tava ainda um pouquinho desconfortável do ponto de vista respiratório. Então vamos lá, retomando, uma mulher de 62 anos que chegou com quadro de dispneia, o relato era que era dispneia mais ou menos há um dia e que chegou com a saturação limítrofe, APA também limítrofe, com a frequência cardíaca bem elevada e com ritmo irregular, provável aí FA de alta resposta já na entrada, mas era uma paciente que era hipertensa e já sabia também dessa arritmia. Então vamos lá aos sinais de alarme, né, de todo o caso que eu passei. O que é que ela apresentava na entrada e no momento da reavaliação? No primeiro momento ela tinha hipotensão, ela chegou com uma pressão sistólica menor do que 100, ela chegou taquipneica, né, com a frequência maior do que 22, ela chegou com uma frequência respiratória de 24, taquicardia também, né? Ela tinha uma FA de alta resposta, então a frequência cardíaca dela era em torno de 130, 140, com dessaturação, com necessidade de suporte de oxigênio. Tinha crépito bolhoso em bases também. Então, isso aí são todos os sinais de alarme que essa paciente apresentava. Então, é uma paciente que você não pode deixar passar de vacilo essa questão aí de pontos que estão alterados e que precisam de suporte, né? Num contexto aí já da entrada, a pressão sistólica é menor do que 100, frequência respiratória é maior do que 22, ela já faz 2 pontos no quick SOFA. E isso aí é um critério já pensando num foco infeccioso, né, considerando a dispneia, pensando que essa dispneia aí ela causada por um processo infeccioso, você tem que considerar como sepse e tem que tratar, né? Então você tem que começar já, né, a fazer as medidas. Então o que o pessoal fez foi correto, né? Começar expansão volêmica, começar antibiótico, né? Monitorizar, colocar a paciente na área vermelha, porque ela chegou hipotensa do ponto de vista sinais vitais, apesar de não ter sinal de baixo débito, né? Se ela tivesse sinal de baixo débito, a dinâmica talvez fosse um pouquinho diferente. Mas a gente vai conversar um pouquinho mais na frente sobre isso. Ela já chegou preenchendo critérios para sepse, então tinha que abrir o protocolo sepse de fato, começar as medidas. Mas aí, num segundo momento, ela começou a apresentar descompensação por congestão. E aí mudou um pouco o cenário. Ela, no primeiro momento, ela não tinha crépito bolhoso, e aí não tem descrito isso, pelo menos na avaliação, e aí ela passou agora a ter crépito bolhoso, então provavelmente ela começou a ficar congesta. O que é que tem que ficar ligado? Essa frequência cardíaca elevada da FA, de alta resposta, ela é um problema porque ela reduz muito o tempo de enchimento ventricular, e isso aí pode fazer com que o paciente faça baixo débito, né? O paciente tem uma descompensação, você não tem volume suficiente. E isso aí é a principal bronca da FA, de alta resposta ventricular, digamos assim. Além de você ter um trabalho cardíaco, uma exigência maior do coração, fazendo com que ele tenha que trabalhar mais, isso aí pode levar também a disfunção. Você não conhece como é o coração do paciente também, ele pode ter um IC e aí não conseguir dar conta, pode ter doença coronariana e aí não conseguir perfundir o suficiente para manter o coração funcionando com a demanda que ele quer.
isso aí é a bronca, né? Isso aí pode levar a baixo débito, essa frequência, né? Essa frequência muito alta pode fazer com que o paciente tenha instabilidade hemodinâmica. Então aí controlar a frequência de maneira geral, né? Nesses casos tem que ficar atento a isso, para não deixar a frequência muito alta, porque isso vai ser deletério para o paciente. Controlar fatores de congestão também, caso o paciente venha apresentar congestão. E aí, no caso dessa paciente com relato de tabagismo, pensar no DPOC exacerbado. Ela é uma paciente tabagista com sintomática respiratória, tem que estar ali sempre pertinho o diagnóstico de DPOC exacerbado. Mas aí, particularmente sobre essa paciente, ele ficaria com uma hipótese mais, né, tardia, digamos assim. Por que você colocaria esse DPOC exacerbado para depois? Porque é uma paciente que, apesar de sintomático respiratório, não tem evidência de que isso aí é por esses sintomas respiratórios dela são por DPOC. Para a gente ter o DPOC exacerbado, o paciente tem que ter piora de tosse, né, piora de dispneia e alteração na expectoração. Ou mudança, ou aumento de volume, ou mudança no aspecto da expectoração. Tem que ter, por exemplo, o catarro que era branco ficou amarelo, que era pouco ficou muito, a tosse que quase não tinha, tem muito agora, tá com dispneia associada. Então isso aí são fatores que faz você pensar em DPOC exacerbado, que no caso dela não tinha tanto, né? Ela tinha uma dispneia que falava muito mais, e achados clínicos que falavam muito mais de congestão, por apresentar desconforto respiratório progressivo, né? Dispneia paroxística noturna, chegou com crepitano, né? Com crepito bolhoso em base. Na radiografia de tórax também, ela tinha um sinal de derrame pleural bem discreto, mas era sugestivo ter derrame pleural à direita. Então tudo começa a falar muito mais a favor de um quadro cardiogênico. E aí, o que é que você precisa ficar ligado nesses casos, né, de FA? Você controlar a frequência, né, controlar a frequência cardíaca da paciente para poder dar tempo do coração encher, dar tempo de o coração ter volume suficiente para poder ejetar e aí começar a trabalhar de forma otimizada. Você precisa compensar também fatores de congestão, né? E você precisa compensar o que descompensa a FA, né? Essa paciente, ela já tinha esse relato de FA, o que é uma coisa bem importante de você ficar ciente e ficar por dentro, porque você não vai pensar que é uma FA nova, você não vai pensar que você precisa reverter. Inclusive, ela fazia uso de anticoagulante já, tinha parado o uso, mas ela tinha uso prévio do anticoagulante. E aí você precisa saber o que foi que fez essa FA ficar com alta resposta. Porque a FA não descompensa só, né? Ela precisa de algum fator que leva a essa descompensação, né? E aí, geralmente, está associado o principal fator infecção, né? O paciente... Um paciente com FA crônica faz uma infecção e aí ele tem uma piora, um aumento da frequência cardíaca, né? FA passa a ter alta resposta ventricular e aí levando a descompensação. Uma coisa leva a outra. Algumas vezes também o paciente tem sepse e faz um FA pela sepse, né? E aí você precisa compensar isso aí. Às vezes o paciente está com algum outro quadro infeccioso, não necessariamente sepse, ou então ele passou por algum trauma cirúrgico, ou então ele está com alguma disfunção tireoidiana. E aí ele faz a FA como uma arritmia, como uma manifestação de uma outra condição que ele tenha. Isso aí é relativamente comum, não é a coisa que você vai encontrar mais. A maioria das FAs que você vai encontrar são pacientes crônicos, né? Pacientes já têm FA e que eles aparecem na urgência com FA mais alguma coisa. Eventualmente ele vai ter um FA de alta resposta, que ele parou de usar remédio, ou ele tem algum processo infeccioso fazendo a frequência cardíaca aumentar, enfim, alguma coisa levou a frequência cardíaca a aumentar, levando a descompensação. Mas no geral ele tem FA e está ali de gaiata essa FA, né? E no caso aí dessa paciente, que eu tinha falado também sobre sepse e você focar na expansão volêmica. Retomando aqui o caso, só para a gente arredondar tudo direitinho, é uma paciente de 62 anos com FA, sabida que ela tem uma FA que é hipertensa, que faz uso de medicação para controle pressórico, que deu entrada em um quadro de dispneia progressiva, que piorou nos últimos dias com dispneia paroxística noturna, e que chegou com a pressão sistólica menor do que 90, com a frequência cardíaca acima de 22, ela tinha 24 incursões por minuto e que tinha um provável foco respiratório aí na primeira avaliação. Então foi tratada como sepse, foi feita expansão volêmica, começado antibiótico, horas depois ela estava congesta, né, crepitando e mantinha a frequência respiratória mais elevada. Então,
o que é que pode ser melhorado aí no quadro, né? O que é que tem coisas que daria para fazer melhor. Talvez, num primeiro momento, num primeiro atendimento nessa paciente, apesar de uma hipótese de sepse, podia ser que ela já tivesse algum sinal de congestão, né? E aí, talvez a quantidade de volume não tenha sido legal, né? Você precisaria fazer um pouquinho menos ou talvez nem fazer. A priori, não acho que tenha sido uma falha de fato. Provavelmente eu faria volume também para essa paciente, num contexto de uma pressão sistólica menor do que 90, né? Essa descompensação. Mas é algo que tem que se ponderar e às vezes a gente avaliar com mais cuidado, né? Uma paciente, até na história, né? Não sei como é que foi a coleta de dado aí, essas informações, mas é uma paciente que chegou com um quadro de dispneia paroxística noturna, né? Com dispneia progressiva, piorando nos últimos dias, mesmo sem sinal de congestão periférica, ela talvez não ganhasse tanto volume. No momento que eu fui avaliá-la, ela tinha refluxo hepatojugular também, ela não tinha fígado doloroso não, a palpação, mas tinha refluxo, então também é um sinal de que estava mais congesta. Então assim, talvez eu fizesse a expansão volêmica, mas eu ia fazer mais parcimoniosamente, né? Acho que uma coisa importante era ficar colado nesse paciente, pagaria para ver essa questão de volume, mas eu ficaria um pouquinho mais próximo dela, né? Enfim, para não dar bronca. E a partir do momento que ela começasse a ou manter o desconforto respiratório, apesar das medidas de suporte, numa nova ausculta começasse a crepitar, suspenderia volume e aí já ia manejar de uma forma um pouquinho diferente, talvez um pouquinho de diurético. Então, esse aí é o ponto que eu acho que vale a pena ponderar aí nesse caso. E particularmente nos pacientes com sepse, e aí você consegue extrapolar para os pacientes que têm sepse e C, né? Digamos assim, ela, apesar de o problema dela ser FA, talvez tivesse alguma insuficiência cardíaca, né, de origem valvar, assim, é mais comum, a gente tem, mas ela não tinha nenhuma alteração em sopro, né? Enfim, pode ter alguma etiologia, mas ela talvez tivesse insuficiência cardíaca e que esse volume aí não ia ser legal para ela fazer a quantidade que foi feita. Vamos fazer um breve resumo agora sobre a fibrilação atrial para a gente poder aplicar no caso. O que é que pode descompensar, né, uma fibrilação atrial? Bom, de maneira geral, a FA ela é uma doença crônica, na imensa maioria das vezes. Fala muito mais que estruturalmente o coração é sofrido do que uma injúria aguda que está acontecendo. Então, diante do paciente com FA, você tem que sempre pensar que esse coração ele não é legal. Na imensa maioria das vezes vai ser assim. Existem exceções, mas na imensa maioria das vezes você vai estar diante de um paciente que tem ou insuficiência cardíaca, ou tem alguma alteração valvar, ou ele tem um miocárdio dilatado, ou ele tem um miocárdio hipertrofiado, ou ele tem um infarto prévio, ele tem doença estrutural. Porque a FA, basicamente, ela é uma alteração nos circuitos elétricos do coração, né? O paciente ele começa a fazer circuitos de reentrada no átrio e aí isso faz com que ele comece a ter os focos de arritmia. Isso aí que é a FA. Isso aí que vai fazer o paciente ter o átrio dele, ao invés de estar batendo, ele vai ficar só tremendo. Ao invés de contrair átrio, ventrículo, ele vai só tremer, porque ele tem vários circuitos de reentrada, né? O sistema elétrico, né? Os circuitos de condução estão ali, ó, enlouquecidos, estão a todo vapor, disparando de todo lugar. E isso aí faz com que o paciente tenha a descompensação. No momento que ele tem essa frequência aumentada, ele começa a encher menos o ventrículo. E aí o paciente pode fazer baixo débito. Nesse contexto aí que a gente viu agora, talvez essa FA dela não fosse o que teve relação com a pressão mais baixa, né? Mas pode ter sido. Além disso, o coração também taquicárdico por muito tempo, ele vai ter miocardiopatia também. O coração não aguenta, né? Ele é um músculo. Ele vai fadigar, ele vai chegar um momento ali que ele vai ter problemas de funcionamento, né? Porque ele está sempre com ritmo, a frequência muito alta. Apesar desse ritmo aí ser irregular, né? Enfim, ele dispara de acordo com a refratariedade do NOAV, né? A quantidade de estímulo que chega e a refratariedade do NOAV. E aí, eventualmente, ele vai passar com uma frequência maior. E aí, por que ele pode descompensar? Ou ele parou de fazer uso da medicação, né? Um paciente que faz uso de antiarrítmico e aí parou de fazer uso. Ou então, um paciente que está com uma descarga adrenérgica muito grande, seja por fatores estressores, por
processo cirúrgico, fator estressor mesmo emocional, fator estressor por doença. E aí você pode ter essas descompensações. Pode ser também uma alteração do tireoide, tudo que vai levar a estímulo excessivo, né, vai levar também ao paciente fazer uma fibrilação de alta resposta, né, fazer um FA de alta resposta ventricular. Mas aí, o que é que você tem que fazer no paciente? Quando ele chegou com FA para você, ou você viu um paciente, chegou um paciente séptico, e aí na avaliação que você fez, o ritmo era irregular e ele está lá com FA no eletrocardiograma. O que é que você tem que fazer? Primeira coisa que você precisa definir é definir se esse paciente está estável ou instável. É a primeira definição. A primeira coisa é isso aí. Se esse paciente, se você tem tempo, né, para tratar esse paciente, se você tem tempo para abordar ele com calma, ou se é um paciente que você precisa de medidas imediatas. E aí, o que é que eu vou chamar de instabilidade diante do paciente com FA? É todo aquele paciente que tiver com alguma descompensação, algum sinal de alarme que exija uma intervenção imediata. Ou ele está muito hipotenso e rebaixado, né? Ou ele está não tão hipotenso, mas aí com descompensação, alteração no nível de consciência. É um paciente que pode estar fazendo edema agudo de pulmão. É um paciente que está insuficiência respiratória, né? O paciente que ele tem alguma lesão de órgão-alvo grave e que você precisa de uma intervenção rápida. O que é que você vai fazer? Num contexto de instabilidade hemodinâmica, num contexto de instabilidade clínica, no paciente com FA, por qualquer razão que ele tenha chegado, você precisa reverter esse ritmo. Por quê? Isso desde que, né, a FA seja a causa. Digamos que o paciente chegou, ele tem um FA com a frequência cardíaca de 110, e aí, mas ele chegou com uma sepse de foco abdominal, com muita diarreia e chegou hipotenso. Então, esse FA está contribuindo para essa descompensação? Tá, mas vamos pensar. Se esse paciente está hipovolêmico, hipotenso, desidratado, com a frequência cardíaca de 110, que não é a frequência que tipicamente você tem uma descompensação mais importante, você acha que esse baixo débito que ele está fazendo, essa hipotensão, esse rebaixamento de nível de consciência, está relacionado à diminuição do volume circulante efetivo ou por causa da FA? A FA contribui, mas não é ela que está piorando. Então, nesse contexto aí, você vai segurar a mão e não vai chocar, né? Você vai fazer as medidas de suporte, porque existe uma causa definida, que é a sepse de foco abdominal, uma sepse que o paciente está fazendo ele desidratar muito. Então, volume. Claro que ele é um paciente com FA, você tem que ir parcimoniosamente, você não conhece o coração. Mas desde que essa instabilidade clínica seja causada pela fibrilação atrial, então é um paciente que ele chegou com congestão, com desconforto respiratório, alteração do sensório, e ele chegou com uma frequência de 140, 150, 160 de frequência cardíaca, com uma FA, sem um outro quadro importante, sem um outro comemorativo que fale a favor de você achar que é por causa dele, você vai chocar para reverter. E aí o choque que você vai dar é um choque para uma cardioversão, você vai fazer uma cardioversão sincronizada. Se o paciente tiver com nível de consciência ainda minimamente preservado, você vai fazer sedação, você vai sedar o paciente, vai fazer metade das doses que você faria se fosse entubar esse paciente. Então você vai fazer o fentanil, vai colocar ele para dormir, fazer um fentanil com algum hipnótico, você pode fazer o etomidato, já que você não está usando aí num contexto de infecção, de sepsis, não vai usar a dose toda, você pode usar o etomidato, ele é cardioestável, você pode usar a ketamina, pensando sempre, ficando ligado que é uma medicação que vai aumentar frequência cardíaca, pode aumentar a pressão, então você tem um trabalho cardíaco maior, mas você pode fazer uso também, você pode usar o midazolam, já que você vai usar uma dose mais baixa, você não está pensando que vai ser uma dose que vai causar instabilidade. Para o paciente dormir e ficar sem dor, você vai lá, choca o paciente para que ele tenha controle melhor. A ideia aí é reverter o ritmo, mas desde que você consiga controlar a frequência, tá massa. Nem sempre você vai conseguir reverter o ritmo, né? Por que você nem sempre vai conseguir reverter o ritmo? Como eu disse, o paciente com FA é um paciente com um coração doente. É um paciente que fez FA porque ele tem doença estrutural. Ele não tem um problema no coração porque ele fez FA. Ele até pode ter isso aí, mas geralmente é um paciente que tem doença estrutural e aí ele faz FA por causa disso. Então ele tem doença valvar, ele tem doença isquêmica, ele tem hipertrofia, ele tem miocardiopatia dilatada, ele tem alteração estrutural e isso faz com que o paciente desenvolva essa arritmia.
tá? Se você vai chocar o paciente, você tem que anticoagular ele pleno. Porque pelo risco de ter trombo, né? Você não sabe de quando é SFA, você não sabe se é aguda, se é crônica, muito provavelmente ela vai ser crônica. O mais comum é você encontrar as FAs crônicas na emergência, mas você vai anticoagular, você vai fazer anticoagulação plena para esse paciente momentos antes do choque. Botou anticoagulação plena, chocou, beleza. Se esse paciente estiver estável, aí você vai ter duas opções. Por definição, a gente tem duas definições, que é ou você controla o ritmo ou você controla a frequência. Num contexto teórico, se você tiver um paciente com até 48 horas da fibrilação, você pode focar só no controle do ritmo. O que acontece? Dificilmente você tem esse paciente só com 48 horas de anticoagulação, de FA. Assim, você não consegue dizer isso aí. Isso aí é um problema que você vai encontrar, porque você não consegue ter certeza se esse paciente ele tem 48 horas, se não tem 48 horas. Por quê? Porque os sintomas são muito inespecíficos. Às vezes o paciente tem um relato de palpitação, às vezes o paciente tem um relato de uma fraqueza, às vezes é só tosse, às vezes é falta de ar. São relatos muito inespecíficos. Nem sempre ele vai saber que ele está com FA. Alguns pacientes têm essa noção, percebem que está com um ritmo irregular, já vi isso no plantão. Mas isso é uma minoria, sabe? É uma minoria do paciente que sabe que tem. Então tem que ter cuidado com isso. No geral, considere que esse paciente tem uma FA crônica e não pense em reverter o ritmo logo de cara, né? De fazer choque para cardioversão, se o paciente estiver estável, ou fazer medicações para controle de ritmo, né? Com esse intuito de controle de ritmo. O paciente também, mesmo que estável, você também vai ter que anticoagular pleno, mas aí você pode ser um pouquinho mais conservador, digamos assim. Não precisa ser imediatamente, porque você vai fazer um procedimento naquele paciente. Você pode começar a anticoagulação plena, né, para poder ir fazendo o resto e aí ser uma coisa um pouquinho mais, né, sem ser nas carreiras, como é quando você vai chocar. Mas essa anticoagulação vai depender de dois scores, né, o Chades-Vasque, que é o risco, você vai terminar vendo o risco, é um score que é um pouco extenso, que vê se tem IC, se tem hipertensão, a idade, o sexo do paciente, enfim, uma série de fatores aí que vai avaliar. E aí, dependendo do resultado do Chades-Vasque, você vai definir como sim, esse paciente precisa de anticoagulação plena. Depois que você fizer o Chades-Vasque, você vai para o Hasbled, que é o score que vai ver se esse paciente tem risco de sangrar. E aí, caso esse paciente não tenha um risco de sangramento muito grande, você vai fazer, né, você vai colocar a anticoagulação. Se ele tiver um risco de sangramento muito grande, você vai talvez segurar a anticoagulação. De maneira geral, você termina anticoagulando a maioria. Por quê? O intuito dessa anticoagulação é evitar que o paciente faça um AVC. Então, muitas vezes o benefício supera o risco consideravelmente. A não ser que o Hasbled desse paciente seja muito alto, né? E aí realmente dificulta. Mas a ideia é a gente anticoagular a maioria dos pacientes. Se você vai fazer controle de ritmo ou frequência, isso aí vai modificar a medicação que você vai fazer uso, né? Mas, de maneira geral, o que é que a gente faz? Existem várias medicações que são propostas para você usar, mas na prática a gente usa duas medicações, que é os beta-bloqueadores para controle de frequência e a amiodarona, muitas vezes para controle de frequência e também pode reverter ritmo, tá? A gente tem essas duas medicações, basicamente é isso que a gente vai fazer. A gente pode usar também digoxina também para controle de frequência, é uma opção. Bom, vamos lá. E aí a gente tem duas opções, a gente vai controlar a frequência ou controlar ritmo. Como eu disse, para controlar ritmo, você tem que ter muita segurança de dizer que esse paciente tem uma FA aguda, né, com menos de 48 horas, o que é extremamente improvável de acontecer, tá? Então, preferencialmente, não vá pensando em controlar ritmo. Você pode até fazer a medicação que controla ritmo, mas a ideia não é que seja controle de ritmo, tá? O que você vai fazer é controlar a frequência cardíaca desse paciente. Por quê? Se você reverte o ritmo desse paciente, ele tem trombo e solta um trombo, ele vai fazer um AVC. E aí, talvez seja pelo que você fez. Talvez o paciente já fosse fazer um AVC,
Talvez, mas aí você não vai ter como provar que realmente é isso. Talvez você fique se sentindo mal, porque você fez mal para o paciente. Então, você tem que ter esse cuidado. O paciente, você vai controlar o ritmo, né? Se você tiver essa certeza. Isso é extremamente improvável, então a ideia na emergência é que a gente não controle ritmo, né? Pensando do ponto de vista de médico generalista na emergência, né? Não cardiologista, é não controlar o ritmo, tá? Exceto nos quadros de instabilidade. Então a gente vai controlar a frequência. Então você vai controlar a frequência cardíaca com um beta-bloqueador. Você tem outras medicações que pode fazer, bloqueador do canal de cálcio, né? Mas pensando num contexto de paciente que está na vermelha, num paciente que está com uma instabilidade, ele só está na vermelha porque ele tem sinais de alarme, né? Então ele vai ter instabilidades aí do ponto de vista clínico que podem não ser causadas pela FA, exigindo um choque, mas que são fatores que impactam na condução desse paciente. Então você vai fazer o beta-bloqueador, você pode fazer a digoxina para controlar frequência cardíaca, tá? Qual beta-bloqueador a gente tem? Venoso, o metoprolol, e a gente tem também aí beta-bloqueadores VO, que você pode fazer no paciente que está um pouquinho mais tranquilo, né? Então, se o paciente tem um FA de alta resposta, e aí você quer só controlar a frequência dele porque está 120, mas ele não tem queixa cardíaca, ele não está fazendo dispneia, ele não está fazendo congestão, ele não está fazendo nenhuma alteração que justifique, então você vai poder fazer a medicação VO mesmo e é mais tranquilo. E a outra medicação que você pode fazer para controle de frequência, mas aí sabendo que é uma medicação que pode reverter ritmo, é a amiodarona. Como é que você vai fazer a amiodarona para esse paciente? Você pode fazer uma dose de ataque da amiodarona, na ideia de você tentar um controle mais rápido. Você vai fazer 2 ampolas em 250 a 100 ml de glicosado para correr em 20 minutos mais ou menos, 20 minutos, meia hora. Então você vai fazer a medicação para que ela corra um pouquinho mais rápida no primeiro momento e depois você vai deixar uma dose de manutenção. Então você vai fazer 2 ampolas de ataque e depois deixar 6 ampolas de manutenção durante 24 horas. Então você vai colocar 6 ampolas em torno de 250 de glicosado e vai deixar correndo aí em 24 horas, para que ele passe esse tempo aí todinho entrando a amiodarona, para meio que você impregnar. Essa estratégia pode reverter o ritmo? Pode, né? É uma medicação antiarrítmica, por definição, a amiodarona é uma medicação antiarrítmica, mas que ela funciona também com controle de frequência. Por quê? Assim, o que acontece na prática? Muitas vezes a gente não consegue reverter o ritmo desse paciente com a amiodarona. Porque lembra que eu falei que é um coração que tem doença estrutural, é um coração sofrido, então você pode fazer a amiodarona nesse paciente que as chances são, assim, a maior parte deles não vai reverter. Existe uma probabilidade de reverter? Existe. É aquela coisa, muitas vezes você fez o beta-bloqueador, o paciente não está melhorando. E aí o paciente continua com descompensação clínica por causa da FA de alta resposta. Então você precisa controlar de alguma forma. A amiodarona é uma possibilidade, beleza? Nesse caso da paciente, por que eu fiz a amiodarona? Né? É uma paciente que tem DPOC, DPOC não tem DPOC, né? Ela é tabagista, ela é uma paciente tabagista, sintomática respiratória, né? Que ainda estava com a frequência um pouco mais alta. Se eu não me engano, já tinha sido feito um beta-bloco no começo do plantão, na tentativa de controle de frequência, que não tinha respondido bem. Então, por essa razão, eu coloquei a amiodarona. Sabendo, como eu falei para vocês, que a amiodarona, apesar de um antiarrítmico, ela é uma medicação que geralmente ela não vai reverter, porque você está tratando um coração doente. E aí, pela fisiopatologia da própria FA, por ser vários mecanismos, vários disparos atriais de reentrada, né, vários ectopias de disparos para controle, né, atrial de ritmo, você não consegue controlar tudo isso, né? Você vai ter uma alteração, né, muito importante que faz com que o paciente não volte para ritmo sinusal, apesar do que você faz. E aí, isso aí que é a definição para você de uma FA permanente, né? O paciente tem uma FA que não tem reversão de ritmo, nem tem proposta de reversão de ritmo. Beleza? Então, por essa razão, talvez você pode ter ficado até pensando assim, no começo, né? Viu o caso aí, por que ele fez a amiodarona, né? Foi por isso. Porque a amiodarona nem sempre reverte o ritmo e que nesse contexto aí, como eu achava, a minha impressão foi que a frequência cardíaca, ela estava mais elevada e era ela que estava fazendo agora a descompensação, né? Fazendo ela ter congestão, fazendo ela estar ainda taquipneica. Valeu o preço, né? Pra gente tentar controlar a frequência na tentativa de melhorar o trabalho cardíaco.
né? Vale o risco, porque é uma paciente que, se você não compensar agora, invariavelmente ela vai descompensar lá na frente. Então, é preferível que a gente tenha um controle agora do que você deixar para o negócio desandar lá na frente e ela vai precisar terminar fazendo a mesma coisa, porque o coração continua taquicárdico, e isso aí é até pior para ela, porque ela vai sempre piorando, beleza? Breve resumo aqui em poucas palavras sobre a FA você precisa definir se o paciente tem instabilidade clínica ou não. Você precisa ver se ele tem instabilidade, se for por causa da FA, choque, tá? Vai fazer o choque para reverter ritmo, para controle da instabilidade. Se o paciente tem estabilidade, você vai definir se você vai controlar ritmo ou controlar a frequência. Na prática, opta sempre por controlar frequência. Você vai fazer o beta-bloqueador venoso, se tiver disponível. Caso não tenha disponível, você vai fazer VO, né? Vai trabalhar com o melhor que tem. Se ainda assim o paciente não melhorou, você pode tentar fazer uso da amiodarona na ideia de controle de frequência, sabendo que, apesar do risco de reverter o ritmo, nem sempre é isso que acontece nos pacientes pela doença estrutural muito significativa. E aí, independente se o paciente está instável ou estável, grandes chances de você precisar anticoagular esse paciente. A tendência é sempre anticoagular o paciente, mas é importante você dar uma avaliada nesses riscos aí, nesses scores, o Chades-Vasc e o Hasbled, porque você vai ter uma decisão um pouco mais embasada. E aí, caso ele tenha um risco muito grande de sangrar, talvez você pondere aí a não anticoagular esse paciente. Mas isso, minha impressão é que vai ser um quadro pontual, porque na maioria das vezes a gente termina anticoagulando esses pacientes com FA. Certo? Então, isso aí é o breve resumo, né? Assim, foi a ideia desse quadro aqui semanal, né, na Vermelha, a gente discutir casos que eu vou encontrando no dia a dia, nos plantões, e trazer um breve resumo sobre o quadro clínico principal, que no caso de hoje foi a FA. Se você tem algum caso que você viu durante seus estágios, que você viu durante seus plantões, algum caso que seja interessante, algum caso que ficou com dúvida, algum caso que quer saber como é que eu faria, né, o que é que eu faria de diferente, ou se eu faria igual a você, pode me mandar mensagem aqui, pode deixar no comentário, e aí entre em contato comigo por alguma rede social se você está vendo pelo YouTube, e se estiver vendo aqui pelo Instagram, deixa aí nos comentários, manda uma DM para mim, e aí a gente troca uma ideia para a gente avaliar o caso, e aí quando for no domingo, à noite, domingo, fim de semana, a gente pode fazer uma live também para, né, falar um pouco sobre esse caso que você, algum dos seguidores aqui, traga para a gente, né, para a gente poder discutir e ver, né, também ter outras experiências. Beleza? Então, se estiver interessado, se você achou legal essa proposta, manda para mim aí que é interessante a gente conversar e trocar uma ideia. Se você gostou desse episódio de hoje, deixa a curtida aqui na plataforma que você estiver acompanhando, né? E compartilha com algum amigo ou amiga. Assim você ajuda o algoritmo a entender que esse conteúdo ele é relevante para a minha audiência, né? Então ele é relevante para o meu público. E aí também me ajuda a ajudar mais colegas, né, a ficar mais por dentro, particularmente de FA. E não deixa de me seguir nas redes sociais também, @VictorHSGalvão no Instagram e no YouTube. Só para reforçar, a identidade dos pacientes ela foi poupada e as informações ligeiramente modificadas por questões éticas. Para todos não profissionais da área da saúde, esse conteúdo tem como objetivo a educação de médicos e médicas. Se você não é dessa área e está atrás de informações, em caso de qualquer dúvida, procure um clínico.